Vou ler João 4:14, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Bom, a vida por si só, ela tem um sistema organizado em um depoimento tão fantástico de dedicação que ela mesma oferece para o ser humano, que é indiscutível. Se nós pararmos e começar a observar o funcionamento do nosso próprio corpo, nós podemos ver que existe cada detalhe, cada membro, cada órgão, todos em uma própria sintonia e sem ninguém ordenar, sem ninguém ditar, sem ninguém colocar ordem, regras, horário. Ele por si próprio, ele vai agindo dentro do próprio corpo humano. E quando olhamos para isso e começamos a observar, nós podemos ver que não tem como dizer que todas essas funcionalidades, que tudo isso existente no corpo humano, no corpo físico do ser humano, não pode ser uma ordem divina. O próprio condicionamento, a própria realidade existente ali, ela é ordenada por essa imensidão, por uma simples ordem do Criador. Ela obedece. Nós podemos observar que a natureza, que tudo que existe, que não há um ser humano, que não há ninguém diante dela, dizendo para ela se mover, dizendo para ela se movimentar, dizendo para ela existir. E como que pode uma planta, do nada, no nosso ponto de vista, nascer, florir, embelezar um ambiente? As pessoas, aqui onde eu li, nesse texto, diz que elas estavam se desviando do próprio Deus. Aqui diz que essas pessoas já não tinham mais a conscientização de oferecer ao seu Deus uma adoração verdadeira. O que elas estavam oferecendo, o que elas estavam entregando, o que elas estavam trazendo como adoração ao Deus de Israel, era apenas resto, era superficial, artificial, não era do seu próprio coração, do seu íntimo, de um reconhecimento da sua própria grandeza, de tudo aquilo que esse Deus havia feito pelo seu povo. E aí nós deparamos com Jesus encontrando com essa mulher, que essa passagem bem conhecida, e se declarando a ela. E o que encontramos aqui é ele oferecendo a ela não água natural, não oferecendo a ela coisas passageiras. E paramos, e quando falamos de vida, nós, em questão de segundos, começamos a refletir, começamos a observar, que enfrentamos grandes sonhos, conquistas, que no decorrer da nossa existência construímos amizades, outras inimizades, que diante de questões de segundos, tudo passa na nossa memória, tudo passa na nossa mente. Começamos a pensar naquilo que fomos capazes de construir, daquilo que fomos incapazes de construir na nossa vida. E aí percebemos que, na maioria das vezes,
da nossa existência, tudo foi apenas superficial. Porque tudo foi passageiro. Porque achamos Deus muito exigente para cumprirmos o seu mandato, para encontrarmos a razão da sua existência para nós. Mas o que Cristo estava aqui oferecendo a essa mulher era apenas que ela começasse a trilhar um novo caminho. O que Jesus ele estava oferecendo aqui para ela é que ela começasse a entrar nessa nova dimensão de uma outra realidade, de tudo aquilo que ela vivenciava, de tudo aquilo que ela carregava, de tudo aquilo que tinha sobre si, sobre o seu coração, de amargura, de tristeza, de desencontros, de desilusão, de desafeto, de desamor. Jesus estava apenas convidando ela para essa realidade. E nós sabemos que na caminhada da nossa fé, nós encontramos uma jornada difícil, que nessa caminhada infinita, nós também encontramos grandes descobertas, grandes verdades, que fica dentro do nosso coração, que nos afirma, que conquista a nossa própria alma, a nossa própria existência, que faz de nós seres melhores, que faz com que aquilo que nós encravamos como realidade e clareza, daquilo que Cristo representa para cada um de nós começamos a fazer com que isso saia para fora, com que isso reflita do lado de fora de nós. E aí nós começamos a compreender a necessidade de nutrir esse relacionamento, de fazer com que ele comece a crescer. Os nossos corações são capazes de fazer essa declaração para o Criador. Uma declaração sem ser forçado. É algo independente, é algo seu, é algo individual. E aí, essa sede, ela é matada, porque nós encontramos a verdadeira água. Essa fonte, ela começa a ter reações. Ela começa a sair de dentro de você. São em gestos simples, em atitudes simples, humildes, mas que saem com essa verdade grande de dentro do seu próprio coração. São verdades que saem, que jorram para fora. E isso é automático. São atitudes e demonstrações tão verdadeiras que você não faz medição. São coisas que você começa a praticar, que você começa a realizar no seu dia a dia, que você coloca como prática, coisas boas, você começa a conquistar, você começa a fazer com que o seu próprio olhar da vida comece a ter um novo sentido. Essa água que Jesus, ele oferece para todos, e ele ofereceu para aquela mulher. Porque quando nós começamos a olhar para dentro do texto, no momento em que ela declarou o seu próprio coração e aceitou essa jornada com Cristo, a vida dela começou a mudar. As atitudes, ela já saiu dali anunciando que existia um homem ali que era profeta, que era um homem de Deus, que tinha algo diferente. Então as coisas a partir dali começou a ter um novo sentido. Que nós possamos adquirir isso dentro de nós e entender que independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, que qualquer circunstância da vida, existe essa água dentro de nós. Existe essa fonte que já está enraizado dentro do seu próprio coração. Porque a partir do momento que você convidou Cristo para entrar dentro de você, que você assinou isso para você mesmo, essa água ela é natural, ela começa a sair de dentro para fora. Amém?